Primeira coisa, o que não é a criança de Umbanda? A criança de Umbanda não é um espírito humano reencarnante que morreu criança. Que é o que todo mundo acredita porque parece óbvio, né? O que é uma criança? Ah, alguém que morreu criança. E a criança também não é. A criança também não é um espírito velho plasmado de criança, porque você não pode plasmar inocência. Esse é o ponto. Não pode um espírito velho falar: ah, tio, o que é isso? Eu não entendi. Não, né? Seria praticamente um fingimento, porque você plasma uma forma, mas, por exemplo, um espírito que plasma a forma de caboclo, ele tem aquela, ele plasmou a forma de caboclo, mas ele tem aquela natureza do caboclo. Um espírito que plasma a forma de um preto velho, ele plasma a forma do preto velho, mas ele tem uma sabedoria para estar plasmado como preto velho. Não adianta pegar um espírito que não tem sabedoria e plasmar como preto velho. Pegar um espírito que não é inocente e plasmar como criança, não funcionaria. Então, infantil é acreditar que qualquer espírito pode plasmar a forma de criança e se passar por criança. Então isso não é. Nós somos espíritos reencarnantes. Então encarna e desencarna, 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 encarna e desencarna. E aí, se em alguma encarnação você desencarna criança, no astral, com o tempo no astral, o corpo vai assumir uma forma mais madura, que tem a ver com a maturidade do espírito. A mesma coisa, se você desencarna doente, lá no astral, depois do desencarne, haverá uma recuperação. Então, se você desencarnar muito velhinho, velhinha, debilitada, lá no astral você vai rejuvenescer um pouco, sem creme, sem nada. Então aquele espírito que desencarna criança, ele passa um tempo preso naquela consciência criança. Mas à medida que ele vai tomando uma consciência maior de quem ele é além da última encarnação, então aí ele vai assumir a maturidade que tem o seu espírito. Mas a gente tem isso, olha, vamos voltar à questão, encarna e desencarna, encarna e desencarna, encarna e desencarna, encarna e desencarna. Então tem um momento que foi a primeira encarnação e tem um momento que é a última. Não é? Então, o que você era antes da primeira encarnação? Você era alguma coisa anterior a essa realidade humana. Alguma coisa anterior à realidade humana é alguma coisa mais infantil em comparação a nós humanos. O que você vai ser depois que você não encarnar mais? Você vai ser alguma coisa, não importa o que, mais maduro do que quem ainda está encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Então aquilo que você era antes de encarnar a primeira vez era um ser infantil. Um ser ontologicamente, não é bonita essa palavra? Ontologicamente infantil. Onto quer dizer de alma, de origem, de espírito, né? De ser infantil na sua essência. Aonde estão esses seres que ainda não encarnaram, mas ainda vão encarnar? Não interessa, sei lá, tá em algum lugar, mano. Tá em algum lugar. Hein? Tá em algum lugar, não interessa em que lugar. Que nome recebe esses seres? Sei lá, a gente tem que dar algum nome para eles. Então, na obra de Rubens Saraceni, por meio de Pai Benedito de Aruanda, é dito que esses seres se chamam seres encantados, mas não são os encantados da natureza. Então é só um nome que se dá. E é dito que eles estão no quinto plano da vida, que é um plano anterior ao plano natural, onde estão os humanos.
É só uma nomenclatura para dizer que antes de ser humano a gente era qualquer outra coisa mais infantil. E alguns seres desses, qualquer outra coisa que não é humano, tem uma ligação com a gente e tem a possibilidade de vir na Umbanda como ser infantil, e aí são as crianças da Umbanda. Ah, mas o meu herê fala que já nasceu. Pode ser que uma dessas crianças que nunca encarnaram, pode ser que elas tiveram uma primeira encarnação e desencarnou criança, com uma única e primeira encarnação. Porque depois que você se torna adulto, acontece algo na mente, uma maturidade diferente. Então é possível que houve uma encarnação, mas não é possível que encarnou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí desencarnou criança e vem trabalhar como criança na Umbanda. Porque a natureza não estaria infantil em relação a nós. Para ser infantil em relação a nós, é preciso que esteja num estágio evolutivo anterior ao humano. Esse é o ponto. Olha que interessante, os pretos velhos são espíritos que encarnam e desencarnam, encarnam, desencarnam, encarnam, desencarnam, encarnam e desencarnam. Mas, então falar, espírito não tem idade. Espírito não tem idade, mas tem maturidade. Logo, os pretos velhos e as pretas velhas, em sua maioria, são espíritos que já encarnaram e desencarnaram muitas vezes e que têm uma maturidade. E que tem uma maturidade. Você consegue entender isso? Fala, espírito não tem idade, mas tem maturidade. Então aquele que encarnou e desencarnou muitas vezes e apresenta-se como de ter uma grande sabedoria, ele é visto como alguém mais velho, que tem uma maturidade. Esse é o ponto. O contrário também é verdade. Aquele que pouco encarnou é menos maduro, então é mais infantil. Esses vêm trabalhar como criança na Umbanda. Ou pouco encarnaram ou nunca encarnaram. Mas essas crianças, elas vêm de muitas realidades. Então há o Exu Mirim e a Pombagira Mirim que nunca encarnaram e vêm de uma realidade que é negativa em relação à nossa. Por isso o Exu Mirim e a Pombagira Mirim trabalham à esquerda na Umbanda. Porque além de nunca haver encarnado, além de eles serem infantis, eles vêm de uma dimensão paralela à esquerda, quer dizer, uma dimensão negativa em comparação a nós. Isso não quer dizer bom nem ruim, só quer dizer negativo. Por isso eles trabalham na esquerda da Umbanda. Não é humano. Exu Mirim e Pombagira Mirim não é humano, e esse é o ponto. Por isso a obra de Kardec não explica isso. A obra de Kardec não explica as crianças na Umbanda, a obra de Kardec não explica Exu Mirim, a obra de Kardec não explica Pombagira Mirim, e a gente precisa parar de querer explicar a Umbanda com a obra de Kardec. A obra de Kardec, os 5 livros de Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Eu fui espírita até os 21 anos de idade, então eu li toda a obra de Kardec. Eu li uma boa parte da obra de Chico Xavier, eu li tudo, quase tudo de Ramatiz por Hercílio Mais. Eu li boa parte do que foi publicado de Rochester por Vera Cristjasnova. Li Ranieri, O Abismo. Eu li Edgar Armond, que foi presidente da Federação Espírita de São Paulo. Li os livros dos Pás de Edgar Armond, conheço a estrutura de Pás P1, P2, P3, P4, sei qual é o foco da obra de Kardec. Para Kardec tudo é, foi ou será espírito, e não é assim. Orixá, por exemplo, não foi espírito e não vai ser espírito, está em outra realidade. Orixá que incorpora está em outra realidade. Agora o conceito Ibeji é o nome que se dá a um par de orixás considerados gêmeos, Ibeji. Por isso eles são sincretizados com Cosme e Damião, porque Cosme e Damião são os santos católicos gêmeos, sincretizados com Ibeji. O que é Ibeji?
são orixás gêmeos da cultura Nagô-Yorubá que protegem as crianças. Há uma lenda de que toda vez numa certa aldeia Yorubá, quando nasciam gêmeos, a mãe era obrigada a matar um dos dois porque era uma maldição nascer gêmeos. E aí houve uma mãe que não aceitou isso e anunciou para todo o povo que não ia matar porque aqueles dois eram o orixá. Isso é uma lenda. E aí surge a lenda de Ibeji, o orixá gêmeo. O que tem a ver Ibeji com criança? Ibeji são orixás que cuidam da criança, então eles cuidam do infantil, são orixás relacionados a uma realidade encantada, é Ibeji. Ierê, vem meu Ierê, vem ficar moleque, a gente tem a música que fala de Ierê. O que é Ierê? No candomblé a iniciação é feita na camarinha. Então o Iaô, a pessoa que vai se preparar, se recolhe na camarinha. E o orixá dele vai nascer, é um conceito metafórico, filosófico, o orixá vai nascer. E ali na camarinha, então quando o orixá está nascendo, a pessoa incorpora algo do orixá que é infantil. Diz que essa pessoa está em estado de Ierê, e ele começa a se comportar de forma infantil dentro da camarinha. E é em estado de Ierê, por exemplo, que ele vai vestir as roupas do orixá. É em estado de Ierê que ele vai mostrar a pureza dele com o seu orixá. Estado de Ierê. Daí para a Umbanda, o termo Ibeji Ierê foi importado. Ibeji sincretizado com Cosme e Damião como os santos que protegem, então na linha das crianças. E Ierê a gente acaba chamando nossas crianças de Ierê, só que nossas crianças não são o Ierê, estado de Ierê do candomblé. Mas tudo bem, porque a Umbanda se apropria das coisas. Então também não adianta ser muito purista, né? Ai, tá errado porque isso do candomblé, tá errado, né? Não pode chamar Ogã, porque Ogã é um cargo do candomblé. Não pode chamar de Ibeji, porque Ibeji é o orixá do candomblé. Não pode chamar de Ierê, porque é uma bobagem. É uma bobagem. Ninguém vai parar de chamar a criança de Ierê porque tem uma classificação técnica do candomblé. Ninguém vai parar de chamar de Ibeji do Cosme e Damião são santos católicos, então não existe o santo do E aquela lenda que Cosme e Damião tinham um irmão, Doum, e o Doum morreu quando era criança, e Cosme e Damião, por causa disso, Cosme e Damião resolveram ser médicos e cuidar de... É mentira, não existe essa lenda, é uma bobagem. Eu tô resfriado, então, que ótimo, né? Eu fico doente, eu fico resfriado, tenho dor de barriga e tudo. Eu não sou um ser iluminado, nem um santo, nem um avatar na terra. Eu sou alguém terrível. Fala aí, normalzinho demais, até fico resfriado e vermelho. Doum. Olha só Doum. Doum não existe. O pai Ronaldo Linares conta uma lenda que lá no Rio de Janeiro havia uma lojinha de artigos religiosos perto da Tênis Pequena Nossa Senhora da Piedade. Pai Ronaldo Linares, presidente da Federação Bandista do Grande ABC. Pai Ronaldo Linares, responsável pelo Santuário Nacional da Umbanda. Pai Ronaldo Linares, que conviveu com Zé de Moraes. Pai Ronaldo Linares, que conheceu essa lojinha. Que ele conta a história de uma lojinha, uma das primeiras lojas de artigos religiosos de Umbanda. Diz que lá tinha um Cosme e Damião e que uma estátua de Cosme e Damião quebrou e sobrou um. E esse um era pequenininho. E aí o rapaz que limpava a loja pegou esse um e colocou no meio do Cosme e Damião. E lá no Rio de Janeiro costumava se chamar de Cosme e Damião de 22. 22, 22, 22, o 22. E aí diz que o rapaz que limpava a loja, um rapazinho, pegou esse um pequenininho, colocou no meio do Cosme e Damião grande e colocou um Cosminho pequenininho. E aí todo mundo perguntava, o que é esse aí? O que é esse aí? Diz que o rapaz perguntou, esse é o 22, mas o 21, esse é o 21. E aí diz para Ronaldo que assim apareceu o 21, como do 1. Então isso é uma história que o pai Ronaldo Linares conta. Agora há uma outra história, uma outra versão, que vem da tradição Nagô-Yorubá, da onde vem Ibeji. Então os orixás gêmeos Ibeji, mitologicamente tem um irmão chamado Doú. Doú é o irmão de Ibeji. Então esse irmão de Ibeji representa a criança. E aí quando chega na Umbanda, de uma forma bem popular, Cosme e Damião, então a imagem de Cosme e Damião é católica. Quando você tem uma imagem de Cosme e Damião com um Doum no meio, não é mais católico, porque não existe isso na imagem católica. Passa a ser uma imagem popular, uma imagem bem umbandista.
Man, tem uma lá no meu altar, você pega pra mim, Cosme Damião e Dom. Tô aqui com o Daniel Marques do Banda Eu Curto, é sempre ele que tá comigo aqui ajudando. Eu tenho uma imagem de Cosme Damião e Dom lá no altar, vamos pegar ela. Então Cosme Damião é imagem católica. Se tem o Dom no meio, já não é uma imagem católica, é uma imagem popular, porque não existe Dom na Igreja Católica. E aí esse Dom, ele representa para a Umbanda, Dom representa as crianças de Umbanda. Olha que coisa bacana, é lindo. Eu quando descobri isso, tive uma rejeição com o Dom, porque eu sou besta, a gente é besta, né, e rejeita as coisas. Enfim, tá aqui, ó. Essa imagem não é católica, porque o catolicismo não aceita esse no meio. A imagem católica é só Cosme Damião. Assim é católico, assim não é. Assim é, assim não é. Assim é católico, assim não é. Assim é católico, assim não é. É uma imagem popular. Então Cosme Damião são santos gêmeos. E Cosme Damião não é criança. Cosme Damião eram médicos. Cosme Damião. Cosme Damião, cadê Dom? Cosme Damião, cadê Dom? Dom está passeando no cavalo de Ogum. Ó que interessante, existem várias interpretações dessa musiquinha. Dom está passeando no cavalo de Ogum. Será que Dom pegou o cavalo de Ogum para dar um rolê? O Rubens Saraceni, meu pai, aqui eu peço a bênção, dizia que essas músicas ocultam muita coisa. E que Dom está passeando no cavalo de Ogum quando Dom é uma criança incorporada no cavalo de Ogum, no médium de Ogum. Olha que interessante. Então esse Dom aqui, ó, ele não existe. E aí na Umbanda, o segundo pai Ronaldo Linares, essa estrutura de 3 imagens surgiu primeiro nessa lojinha. E o nome Dom veio de 2-1, mas que na tradição do Yorubá tem o Do-U. Então esse Do-1, enfim, esse Dom representa as crianças da Umbanda e Cosme Damião, os santos protetores das crianças, sincretizado com o Ibeji. E aqui a gente tem a questão do Erê, né? A questão do Erê. Então o Erê é um estado de Erê, mas pode ser chamado. E aí as crianças da Umbanda, o entendimento do que é isso, uma criança na Umbanda, como é que uma criança orienta? Então a criança não precisa orientar. A criança de Umbanda, ela não precisa orientar, ela só precisa estar presente, porque a presença dela, com a sua pureza, com a sua inocência, tem a capacidade de nos limpar, de nos descarregar e mudar o nosso estado de espírito. Por exemplo, você está nervoso, está irritado, você está preocupado com um monte de bobagem. E aí quando você entra em contato com a pureza da criança, quando você se permite ser criança, cura um monte de coisa dentro de você. Então, o trabalho, a linha das crianças da Umbanda, tem algo muito profundo e muito sutil que a gente não se dá conta. Vou dar um exemplo. Em vários estudos de psicologia e em vários estudos de terapia, você encontra algo chamado a criança interior. Olha lá por que caminhos a gente vai. Criança interior. Olha qual caminho é esse. Então, dentro de nós existe aquele eu criança. Por exemplo, imagina como você era quando criança. Imagina, tem alguma foto sua em torno de 4, 5 anos? Como você era? Se você fechar os olhos e imaginar você mesmo criança, o que lhe vem à mente? Como foi a sua infância? Você foi uma criança esperada? Você foi uma criança querida? Você foi uma criança que sofreu bullying? Toda criança sofre muito depois dos 5 anos, 6, toda criança sofre muito. Porque os adultos estão o tempo inteiro chamando a atenção da criança. Não faça isso, não põe a mão aí, não mexa naquilo. O que você está fazendo? Fica quieto, não fala. Não é hora de falar, aqui é conversa de adulto. Bom, pelo menos, quando eu era criança era assim, né? Hoje em dia a gente vê umas crianças que montam em cima do pai, da mãe e perde-se o controle total. Mas criança precisa de limite. Então, de tanto dar limite à criança, parece que a criança pode sentir que tem algo errado com ela. E as crianças passam, ó, vê se você lembra disso. As crianças às vezes pensam assim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, por que chama a minha atenção, por que briga tanto? Eu acho que eu não sou filho. Eu acho que eu não sou filho desse meu pai, dessa minha mãe, eu acho que eu não sou filho, eu acho que não me ama. Tem criança que tem vontade de ir embora de casa, tem criança que tem vontades, né?
vontades relacionadas a sumir do mundo, a acabar, não existir mais. Crianças que veem o pai sofrer, a mãe sofrer, que gostariam de passar o sofrimento no lugar deles. Crianças que começam a se automutilar, metaforicamente ou de verdade. E aí isso está dentro de você. Dentro de você. Todo esse sofrimento da sua infância, você sofreu bullying no colégio, todo está dentro de você. Eu assisti esses dias Felicidade por um Fio, tá lá no Netflix, sobre a mulher negra, o empoderamento da mulher negra, e fala sobre o cabelo crespo da mulher negra, que mostra que desde criança, lá na década de 70, a mãe esquentava um ferro, um garfo, um pente feito de ferro, esquentava no fogo para alisar o cabelo da criança e ensinar para ela que o cabelo dela não era bonito, o cabelo bonito é cabelo liso. Existe um TED no YouTube chamado assim, A Mulata que Não Veio. Esqueci o nome da menina que fez, incrível, A Mulata que Não Veio. E diz que desde criança todo mundo dizia, essa menina vai dar problema, porque ela é uma mulata. Já começa dizendo assim, mulata é uma contração de mula. Então a beleza da mulata, a palavra mulata não é uma palavra bonita. E aí isso também é um tipo de bullying inverso. Também é um bullying inverso. Né? Então o cabelo que é crespo, ela é negra, e aí o peito que não cresceu para adolescente. Olha só, ou é muito branco, ou o ruivo pintadinho que era o ferrugem. Quando eu era criança, que eu sou de 1973, eu tenho 45 anos, quando eu era criança, na televisão passava Os Trapalhões. Vocês estão me ouvindo? Vocês assistiram os Trapalhões quando era criança? Por favor, quem assistiu Trapalhões na TV Globo, Os Trapalhões, quando você era criança? Os Trapalhões eram um bullying institucionalizado, era um bullying oficial. Você assistiu os Trapalhões o tempo inteiro fazia piada com o negro, fazia piada com mulher, fazia piada com gay, e quando chegava na escola, todas as crianças reproduziam as piadas dos Trapalhões com a outra criança. Se uma criança, um menino, tivesse uma alma um pouco feminina, ele sofria na escola, eu estudei em colégio de estado, eu sempre estudei em colégio de estado, até o ensino médio eu fiz na ET Lauro Gomes, fiz colégio técnico em eletrônica no estadual. Só a faculdade, eu mesmo paguei minha faculdade, olha que orgulho idiota, né? Que besta que a gente tem essas coisas. Então, no ambiente que eu estudei bastante tempo no Rodrigues Alves, ali na Avenida Paulista, colégio de estado, depois estudei no Simeone, perto da casa da minha mãe, José Simeone sobrinho, e todas as crianças assistiam, canal aberto, assistiam ao Trapalhões. Quando eu chegava na escola, a gente sofria muito. O menino que tinha uma alma um pouco feminina, ele sofria todos aqueles bullying que você tinha visto nos Trapalhões com a sua família, a família inteira dando risada. E a menina que fosse um pouco masculinizada também. As crianças negras sofriam todo tipo de piada de negro que existia, que se fazia muito piada de negro, e também, como há pouco tempo, se fazia muito piada de loira burra, né? Olha isso. Então, quando você foi criança, você sofreu isso está dentro de você. Tudo que você sofreu quando criança está dentro de você. Dentro da sua cabeça está a voz da tua mãe, do teu pai falando, você já tomou banho? Você já se limpou? Você limpou esse pé? Você limpou o pipi? Você limpou a periquita? Você limpou o sovaco? Limpou a orelha? Escovou o dente? Essa voz, você tem horas e horas de gravação dos seus pais na tua cabeça. Teu pai dizendo, você nunca vai ser nada na vida, dinheiro é sujo, isso aqui é uma porcaria. Quando você era criança, moleque, o que é isso? Tá tudo na tua cabeça. Existe uma criança dentro de cada um de nós, e essa criança está aí. Você tem que olhar para essa criança e conversar. Tem um livro chamado Limite Zero, cara, incrível. Olha, no Limite Zero, que eu não tenho aqui o Limite Zero, que eu emprestei. No Limite Zero ele ensina a conversar com a criança interior. A Louise Hay, nos seus livros, também ensina a conversar com a criança. É pensar você criança e falar, agora eu sou grande, agora eu sou adulto, eu cuido de você. Você é minha criança, eu cuido de você agora.
porque eu sou adulto, então eu te amo. Você não precisa mais sofrer, você não é mais o gordinho que sofreu bullying, você não é mais a menina negra com cabelo crespo que sofreu, né? Você é linda, se você é uma negra que teve cabelo crespo, você é linda. Se você teve ou não peito, você é lindo, você é linda. Se você tinha uma condição social diferente, você é lindo. Se você é fanho, você é lindo. Se você é gago, você é lindo. Você é maravilhoso, não interessa. Você cuida de você mesmo. E o que isso tem a ver? Essa criança que a gente incorpora, ela cura essas dores. Sacou? Essa criança de Umbanda, ela cura essas dores em mim e ela cura essas dores em você. E quando ela traz a sua pureza e a sua inocência, quando ela traz essa pureza e essa inocência, ela cura todas essas dores que a gente tem, que são as dores de quem está crescendo. Ninguém cresce sem dor. Ninguém cresce sem dor. Ninguém cresce sem dor. Todos nós carregamos as dores de se tornar um adulto. Todos nós carregamos as dores de se ver adulto e ver que a gente continua sem resposta. Você continua sem saber o que fazer com a tua vida, com o seu trabalho, com a sua profissão, com o seu relacionamento. Ou se você já tem tudo muito certo, alguma coisa está errada. Qualquer pessoa que tudo já está certo na vida, alguma coisa está errada, porque a vida é um constante conflito, né? Você pode estar muito certo no seu casamento, no seu trabalho, mas alguma coisa tem para resolver sempre. Porque só não tem nada para resolver o medíocre que acredita que alcançou o topo da vida e está tudo resolvido. Então todos temos algo a resolver e a curar. As crianças da Umbanda ajudam a curar demais isso. E aí o Exu Mirim e a Pombagira Mirim também ajudam a curar tudo aquilo que está na nossa sombra. Eles fazem um trabalho excelente junto com Exu e Pombagira. É isso, acho que falei bastante, falei aqui uns 40 minutos, tá? É o básico, né? Ó, aula é no Umbanda EAD, então www.umbandaead.com.br. Está começando agora a Teologia de Umbanda, Jornada Teológica, o curso mais completo. Você quer estudar comigo? Entra lá no www.umbandaead.com.br. É um ano. Um ano de estudo. Umbanda não é uma coisa que eu faço, Umbanda é uma coisa que eu sou. A gente tem a oportunidade de sair da superfície e mergulhar, ir fundo. No momento em que você está mergulhando na Umbanda, descobre-se que você está mergulhando para dentro de si mesmo, porque Umbanda é a vida. Maior do que o seu terreiro, maior do que a pequenez de cada um daqueles que pretendem prender, segurar ou amarrar. Por 20 anos eu ministrei teologia de Umbanda. Hoje a gente tem não mais um curso de conteúdo. Hoje a gente tem uma jornada de transformação. É o curso da minha vida. À medida que eu evoluo, enquanto pessoa, também faço evoluir a maneira de transmitir esse conhecimento. Eu sou Alexandre Comino e esta é a Jornada Teológica de Umbanda.